Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos no curso Yoga Malandro. A gente está adentrando um capítulo mais denso sobre alteridade e alienação espiritual no Yoga. Então a gente viu que em uma sociedade, então, calcada por uma religião hinduísta, o ordenador de realidade está pronto. O Vedas, a Bíblia, o Alcorão e outras literaturas ou de transmissão oral são perfeitas em si mesmas. Quem pode modificar algo ali são apenas os sacerdotes autorizados. Se aparecer um agente religioso anunciando algo novo dentro desse ordenador, um profeta, que for aceito pelos sacerdotes, ele é colocado junto ali, modificado, uma nova interpretação, um comentário. Se vem algo novo que não é aceito pelos sacerdotes, este sai e funda uma nova religião. Invariavelmente acontece isso. Jesus com o cristianismo, que era um judeu, Buda, que era um hinduísta, funda o budismo, o próprio Lutero e Calvino vão fundar uma nova religião porque fizeram uma interpretação diferente da Bíblia. Fato. Não tem que se discutir isso. Você fala, pode crer. Com yoga, por que seria diferente? Novos agentes religiosos vêm anunciar algo novo. Alguns aceitam, outros não. O que não é aceito, funda-se uma nova religião. O yoga era um darshana hinduísta. Quando vem anunciar um tipo de yoga que não considera os Vedas perfeitos em si mesmo, ou pelo menos não vive a vida sobre as regras do hinduísmo, constitui uma nova religião. Se você vive o yoga sobre a égide hinduísta, então você considera o yoga um darshana hinduísta, você vive sobre a égide de Patanjali. E agora estou confundindo sua vida de novo. E essa é a ideia do curso, porque essa é a malandragem. Em sociedades calcadas por discursos relativos sobre verdades, ou seja, não em sociedades como a nossa, que é laica e secular, cada um pode rezar para quem quiser, ordenar a sua realidade da forma que quiser. Então há múltiplos ordenadores de realidade operando em nossos núcleos sociais próximos. O yoga mantém seu poder de transformação verdadeiro. Na comunhão com Deus, verdade, Ishvara. Ou promove um retorno do processo criativo da vida. Então você pode pensar o yoga como algo que vem já com o mundo pronto para você ordenar a sua vida de fora, ou com ferramentas que permitem você retomar o processo criativo da sua vida na construção dos seus próprios valores. A cada samadhi ou liminaridade, por meio de suas práticas ritualísticas e yógicas corporais, parece crescer no yoga moderno brasileiro, para a gente ficar só em nós aqui, uma certeza da existência de um entre-lugar. Vem comigo agora, estamos subindo o degrau. Por isso que eu parei a outra aula mais curta, porque aqui entra um conceito novo. Entre os yogis modernos brasileiros, parece haver uma certeza da existência de um entre-lugar, no qual seu mal-estar ou sofrimento espiritual, existencial, não cessam nunca de influenciar a vida cotidiana, mas que permite um fluir pelos novos atravessamentos que estão acontecendo. Os novos ordenadores de realidade. Como a gente leu lá atrás no Sarbacher, os encontros místicos, samadhi, liminaridade e yógicos possuem o potencial em desenvolver conhecimento intuitivo, viveka, a sacada sobre a própria vida. E como essas sacadas não vão ser encaixadas em um ordenador de realidade já pronto, hinduísta, Yoga Sutra de Patanjali, Darshana hinduísta, eu então tomo as rédeas da minha vida e começo a organizar elas da forma que eu quiser. Kanji Yoga, Kemekti Yoga, Akri Yoga, Yoga Restaurativa, Iyengar Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Shivananda Yoga, Vivekananda Yoga. Por que não Silvan Oliveira, um Serafim Yoga? Entre os yogis modernos do Brasil entrevistados, o samadhi, similaridade, o estado de yoga, parece acompanhar um poder de modificar o meio social em que vive e não alcançar a sua imortalidade.
ou qualquer outra preocupação transcendente. Os yogis brasileiros não estão preocupados em viver de forma imortal, mas em modificar o meio social em que vivem. Na verdade, permito-me pensar uma outra preocupação aqui, ou um outro desejo deste yoga brasileiro, aquele que se dedica no devir do yogi mesmo, esteja no alcance de uma compreensão intuitiva para uma nova realidade, uma em que o klesha ignorância não encontre terreno para germinar. E klesha ignorância aqui é uma vida alienada e alienante. Não é a ignorância de uma alma imortal dentro de mim que é perfeita em si mesma, mas a ignorância de não conseguir sacar um meio onde eu estou vivendo, inserido político, econômico, socialmente, religiosamente, e modificá-lo para uma vida melhor, porque eu sou um monge sansari. Eu sou um monge que vive em sansara e não sou um monge que sai de sansara. Perceba, não é uma questão de eliminar as ilusões da vida maia, mas aniquilar a sua alienação. De não perceber em qual ilusão, utopia, maia vive, ou está sendo obrigado a viver numa servidão humana sem se ligar. Cara, isso altera tudo. Eu não quero acabar com as ilusões da minha vida. Eu quero sacar quais as ilusões que eu estou vivendo e se eu quero continuar vivendo ela, porque o mundo é laico, secular. Eu ordeno a minha realidade como eu quiser. Há um desejo, a liberdade em escolher, alguns poucos inventar qual o melhor maia dedicar à sua vida. Então, alguns yogis brasileiros são dispostos a eliminar suas alienações frente às vidas desiludidas, ausentes de maia. Olha quantos alunos, se você é professor de yoga ou colega seu, se você é um praticante, entram na prática meditativa por ter depressão, por exemplo, que é alguém que não tem nenhum maia para viver. Ou em ansiedade, alguém que não consegue organizar o seu maia porque vive com medo de algo que não sabe o que é. Então não querem eliminar, eles são dispostos a eliminar as alienações frente às vidas desiludidas, para, impostos dessa autoridade sobre si mesmo, viver um sentido de vida, uma ilusão, maia, um ordenador de realidade que ele mesmo, yogi, decidir, criando seus próprios valores ou seguindo os valores de outro maia que eu decidi viver. Como, por exemplo, alguém que se converte ao yoga de Shivananda, de Yogananda, Kuvalayananda, a Iyengar, yoga terapia, Swastika. Qual yoga tu quer viver? Nenhum desses. Cria o seu, então. Não necessariamente você precisa vender o seu modo de viver, porque mesmo que você venda, não vai resolver para ninguém, só serve para você. Nenhum método, escola de yoga que cria valores para a vida serve para todo mundo. Não há valores universais. A priori. Organizando suas vidas de dentro e não mais de fora. É isso que o yoga pode promover em você. Se depois deste yoga, ou comunidade yoga, perceber que o maya vivido, escolhido ou criado deixou de ser uma verdade para ser a verdade, é outra história, sacou? Quando você descobre uma verdade, é sempre relativa a você ou ao meio social onde você está, mas ela não é a verdade. Quando alguém começa a entender que ele tem a verdade, virou um pequeno fascista. Se eu tenho a verdade, qualquer outro ser que se diz ter uma verdade que é diferente da minha, tá errado. Rolê doido. É meu inimigo. Mesmo que um yogi medieval esboçasse uma preocupação social com o fim das castas, por exemplo, influenciada pelo budismo, eles nunca precisaram pensar em suas próprias práticas como promotoras de mudanças biosistemáticas planetárias, sei lá. Isso pelo simples motivo do que as escrituras hinduístas, Upanishads, Vedanta, Pradipika, Geranda, etc., nunca deixaram de prover sentido às suas vidas. Eram todos hinduístas, no final das contas.
Ou não? Não, conheci um yogi que é muçulmano. Ok. Então ele vive a vida ordenada pelo vida islâmica. Ah, o meu era budista. Vive do budismo. E qual budismo? Theravada? Mahayana? Ah, eu sou yogi. De qual Maya você é? Sou do Nata Sampradaya. Você vive nessa ilusão. Nata Sampradaya. Não, eu sou do, sei lá, Vivekananda. Primeiro yogi moderno. Você vive na ilusão do Vivekananda. Da hora. Mas entenda que esse é o Maya que você escolheu viver. Dentre uma infinidade de outras possibilidades. Alguns yogis não vivem em sociedades baseadas na fé insolúvel das escrituras sagradas como os yogis antigos indianos, onde Vedanta, o Yoga, Sutras eram literaturas perfeitas em si mesmas. Isso não é uma realidade hoje. Muito pelo contrário, muitos yogis modernos acreditam que seus rituais transformam a sua realidade social em que vivem muito mais do que seguir escrituras sagradas em si. Algo que um yogi indiano nunca precisou se preocupar, imaginou ser possível, ou era muito bem vigiado ou punido pelos sacerdotes, no qual ele fazia parte. Olha o que diz aqui Sarabhakra, abre aspas. O estúdio, a sala moderna onde é praticado o yoga, tornam-se uma morada para o divino, num espaço luminoso, que está mais perto do mundo ideal, que os yogis se esforçam para criar ou viver. Eu vou repetir isso aqui que é da hora. O estúdio, a sala de yoga, tornam-se uma morada para o divino, um templo, uma igreja. Não na acepção ruim, pejorativa, mas um lugar sagrado. Pelo menos naquele momento que você faz a prática de liminaridade. Um espaço luminoso, como ele coloca aqui, que está mais perto do mundo ideal, que os yogis se esforçam para criar ou viver. É um micro-universo do ideal que eles querem que esteja para todo mundo. O professor Hermógenes nos ajuda a compreender essa certeza distintiva de um mundo melhor a partir das práticas de yoga. Em sua obra Yoga, um caminho para Deus, ele esclarece, abre aspas, que tem yoga com tudo isso? O yoga é exatamente a viagem dos que, intoxicados de divertimento, acordados pelas abençoadas pancadas das vicissitudes, saudosos da casa do Pai, já decisivamente convertidos, tornam-se aspirantes ao eterno. Yoga é o caminho e o caminhar para que conduzem a Deus. Você, ainda estranhado, poderia perguntar, como pode uma ginástica fazer tanto? Muito foda, Hermógenes. Yoga não é ginástica, nenhuma ginástica só é yoga. Há uma ginástica muito inteligente chamada Hatha Yoga que ajuda o caminhante, dando-lhes adequadas condições físicas e psicológicas para que vença as obstruções e as fadigas do caminhar. Mas é apenas um aspecto particular de todo um nobre sistema que alquimicamente leva a alma a Deus. Se o que mais nos afasta de Deus e nos vincula ao mundo é o nosso imperfeito amar, é a nossa incapacidade para o verdadeiro amor, nosso caminhar tem de ser não contra o mundo, monge Sansari, mas a favor de Deus. Será a universalização e divinização de nosso amor que poderá cortar as amarras da servidão e dar-nos a unificação com Deus que amemos, a libertação salvadora. É errôneo pensar que o yogin, ou yogini, pelo fato de ter despertado e visto o falso valor do que é mundano, deva abandonar a sociedade, a convivência e partir para uma floresta, para a beira de um rio, para uma caverna na montanha. Nada disso. Agora, desperto e armado de discernimento, viveka, mais do que antes, pode e deve participar e de forma mais fecunda na sociedade onde vive. Fecha aspas, professor Hermógenes. Os yogis brasileiros parecem ter desenvolvido, ou ainda estão, é um meio de transmitir às outras gerações de yogis essa convicção do poder da prática ritual corporal do yoga como caminho para Deus, verdade ou libertação salvadora. Do quê? Do pecado? Do demônio? Não, da ignorância, da alienação. De não compreenderem que Maya vive. No entanto, é sempre um caminho singular e intransferível, pois responde apenas aos seus próprios desejos e anseios. Espero você na próxima aula, meu querido.
Até lá!